Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu aqui, Otávio Leal, Janprem. Daqui a alguns instantes estará aqui comigo o professor Wagner Borges, que é um amigo de longa data, companheiro da Rádio Mundial, que hoje chama-se Rádio Vibe Mundial. Uma pessoa de uma gentileza, um carinho, uma autenticidade ímpar. E eu posso falar isso com propriedade porque encontro Wagner Borges há aproximadamente 30 anos, seja em congressos, seja na própria rádio, hoje Vibe Mundial. Até me lembrei agora de um congresso que eu tive com ele, muito engraçado, num clube, onde existia um espiritualista que colocava sempre os seus ensinamentos como uma verdade absoluta. E eu e o Wagner Borges ali, de maneira muito gentil, colocando para o espiritualista, que existiam várias ideias, vários caminhos, várias jornadas da espiritualidade. E no programa de hoje, eu selecionei alguns temas que não fazem parte tanto do meu conhecimento, da minha vida, assim também acaba sendo um aprendizado para mim. O Wagner ele tem uma mediunidade, uma paranormalidade, uma percepção de tudo aquilo que o cerca muito maior que eu. Eu creio que todos nós temos mediunidade, todos nós. Mas existem pessoas que têm mais racionalidade, outras têm mais ações, outras têm mais... nós chamamos temperamentos. Existe o temperamento mental, racional, existe o temperamento... O mental está ligado ao elemento ar. Tanto que os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário têm esse mental mais desenvolvido. Nós temos o elemento água, que é Câncer, Escorpião e Peixes, que está ligado à mediunidade. Isso não quer dizer que só esses signos têm. Temos o elemento terra, que é Touro, Virgem e Capricórnio, que estão ligados à sensação, à matéria, aos pés no chão. E temos o elemento fogo, que é Áries, Leão e Sagitário, que tem relação com a ação, com os movimentos corporais. Tanto é que no meu mapa astrológico eu tenho muito do elemento fogo, muito. Então toda a minha espiritualidade, ela é voltada para a ação corporal, seja no Tai Chi, no Yoga, no Tantra. Na minha espiritualidade sempre tem o corpo. E o Wagner, ele traz para nós essa beleza da espiritualidade, das percepções, da mediunidade, de conversar com outros planos, de ter contato com pessoas, com mestres, com egrégoras. E o que eu vou estar perguntando para o Wagner? Inclusive, se você puder também aqui deixar a tua pergunta, conforme for, eu posso também compartilhar com ele. Então, a primeira coisa, quais foram os mestres de Wagner Borges? Tem aqueles que ele tem contato em astral. Eu sei que ele cita muito, por exemplo, Yogananda, Vivekananda. Ele usa muito um conceito de chakras da Índia. Falar também dos mestres que Wagner entra em contato, então, no astral, e aqueles que ele teve de forma pessoal. Quais os contatos que ele teve aqui? Será que ele teve com Chico Xavier, com Valdo Vieira, com Gasparetto? Eu sei que ele teve. Ele cita com muito carinho Gasparetto. Então eu vou estar abordando os mestres vivos aqui e os vivos do lado de lá. Quero falar também de Tulkuísmo com o Wagner, que é uma visão tibetana, de que quando nós morremos, nós nos dividimos em várias partes. Nos dividimos em várias sementes, saem de mim, saem de ti. Uma pode estar em outro planeta, outra pode estar ainda em astral, outra pode estar aqui. Na visão tibetana, acredita-se até que quando esse daqui falecer, eu posso me manifestar como um animal, como um ser angélico, como um deva. Como é que o Wagner vê isso?
Outro ponto que eu tenho curiosidade de estar falando com ele, que eu percebo que ainda não foi abordado esse tema das entrevistas do Wagner, é o que ele sente com relação a OVNIs, a espiritualidade ligadas a UFOs. Porque eu tive conversando, por exemplo, com o Newton Schultz, um grande amigo, um irmão, trabalha na minha escola, Humano e Amor. O Wagner já deu uma palestra lá também, eu creio, nos anos 80. E o Newton Schultz, ele fala que ele tem uma visão que muitos dos ETs que hoje têm contato aqui com a Terra, eles estão no centro da Terra. Essa é a visão da eubiose, por exemplo, uma escola de ocultismo que eu tive a honra de participar há muito tempo atrás, anos 70 ainda, finzinho dos anos 70. Então, eubiose, professor Ademar Ramos, grande mestre, que me acompanhou, que deu aula na minha escola Humano e Amor, Newton Schultz, creem que os seres, os OVNIs, eles são intraterrestres. O Laércio Fonseca, também entrevistei ele há pouco tempo, para trazer aqui para vocês os ensinamentos dele. Laércio Fonseca diz que esses ETs, eles já são, a maioria, mortos. E quando nós vemos ou contactamos, são espíritos. Então a ideia é assim, o que o Wagner pensa disso, qual a experiência dele. Monja Coen, que está sempre aqui comigo, já com relação a OVNIs, com relação a outras vidas, não dá importância. No Zen Budismo importa o que está aqui. Inclusive no próprio Zen Budismo, a mediunidade não é desenvolvida. Então olha quantos pensamentos, né? Luciano, a Samara que está aqui, algumas pessoas que já falaram oi, que o Wagner é sensacional, e que eu também, gratidão, apesar que hoje ele é o meu convidado, então eu que vou estar fazendo perguntas. Quando eu entrevisto alguém, praticamente eu não opino, eu só pergunto. E outro ponto que eu vou perguntar para esse querido amigo, irmão, é a respeito se ele tem bichinhos, o que acontece com esses bichinhos quando nós partimos. Então, o Wagner, vou pedir para ele falar dos mestres dele, qual a experiência dele com OVNIs, que curso que ele está dando, ministrando, se ele já entrou nesse mundo online, falar um pouco lá da origem dele. Ele já está até aqui comigo, eu comecei antes para ficar falando bem dele, mas vamos lá, aproveitar Fábio, que eu tanto admiro, que trabalhamos com coisas diferentes, mas é uma autoridade incrível nesse mundo da projeção astral. Ei, Wagner, que bom falar contigo. E aí, Otávio, tudo bom, cara? Quanto tempo que a gente não se fala, hein? Pessoalmente, desde o Covid, não é? Desde quando Isso, começou. exatamente. Ei, Wagner, estava falando tanta coisa bonita aqui das lembranças que eu tenho de você. Até uma vez num clube, você não vai lembrar que tinha um espiritualista que não parava de falar e eu e você tivemos que, com um jeitinho, Foi, lembro. acrescentar. Ele ainda está por aí, né? Foi. E eu não sei se você estava me ouvindo, né? As perguntas que eu vou te fazer, que são coisas que eu também tenho muita curiosidade. Tá, não tá, eu conectei agora, eu não vi o que você estava falando antes. Ah, então que bom. Então, antes da gente falar daquelas entrevistas meio linear, eu queria já abrir o seguinte: aproveitar que eu estou com o nenê aqui no colo, que é a Oh, que Lalita, lindo isso aí, hein? essa aqui é a Lalita, tem gato por tudo que é lado. Wagner, você tem animais? Tem. Tem o meu parceirinho aqui que dorme comigo, tem 13 anos, cara, é um grude-grude. Peraí que a Viviane vai trazer ele aqui para mim. Tá. Vem cá, rapaz. Vamos dar oi pro Otávio Leal, Ai, que rapaz. Olha, coisa esse é o linda. Otama. Esse, essa raça é muito linda, né? Tem uma expressão, né? Tem uma. Então, aí eu já te pergunto, Wagner, duas coisas, né? Quando o teu cachorro, né, os meus gatinhos partirem, lógico que a gente vai sentir, né? Mas eles voltam para nós, eles ficam no nosso campo áurico, eles demoram para voltar. Você que tem em primeira mão tudo isso, porque você sente, você vê, não sou eu que leio muito sobre isso, mas eu tenho muito pouca mediunidade. Como é que você vê essa partida?
Olha, os mamíferos, eles têm um corpo sutil já desenvolvido, Otávio. Só falta pensar, se bem que tem alguns deles que pensam mais do que muita gente, né? Então, eles têm uma sensibilidade natural, um campo energético. Agora, a capacidade deles de perceber a realidade é pelos instintos e pelos sentidos, né? Eles não têm uma mente consciente igual a gente para ficar elaborando um monte de coisa. Então, o animal, ele sai do corpo durante o sono. Eu sei porque eu tinha um gato na adolescência chamado Ernesto, Otávio. Você vai adorar essa história. E eu tinha 15 anos, estava tendo as primeiras saídas do corpo, lá na década de 1970, e naquela época só tinha Lobo Sangue e Rampa para a gente ler, cara, não tinha quase nada, lembra? Lembro. E eu não tinha com quem conversar, e as pessoas com as quais eu falava sobre isso me diziam que era perigoso e tal, que eu precisava ser médium ou iniciado. E eu não era nada disso, eu era um jovem normal, e comecei a ter essas saídas. Uma noite eu estava deitado de bruços no sofá, que era onde o Ernesto deitava, e acordei sem conseguir me mexer, aquela sensação clássica. Aí me senti saindo do meu corpo alguns centímetros por trás, pela cabeça, quando uma coisa saltou nas minhas costas. Eu tinha 15 anos, tomei um baita susto e pensei assim, é um espírito, né? Eu não tinha experiência. E aí eu consegui sair do meu corpo de costas. Quando eu olho no ar, eu flutuando, vendo meu corpo deitado, o gato estava fora do corpo. O Otávio, eu olhei, ele dormia em cima da geladeira, que era na passagem da sala para o quarto, o corpo dele dormindo lá em cima. O gato de frente comigo, era a duplicata exata, igualzinho, mas com uma certa luminosidade em volta. Ele então deu aquele salto de felino e encaixou no corpo em cima da geladeira e deu aquele tranco. Aí eu tive a segunda surpresa, Otávio. Ele abriu os olhos e continuou me vendo, o danado era clarividente, eu estava fora do corpo. Eu voltei para o corpo, comecei a rir, porque naquele mesmo dia tinham me dito que só sairia do corpo quem fosse iniciado na fraternidade esotérica ou médium evangelizado. O gato não era médium, não era iniciado, apenas é um princípio espiritual como todos, encaixado na matéria, que uma hora desencaixa, isso aí é natural, não precisa mediunidade para isso é a soltura natural. E aí eu comecei a rir. Com o passar do tempo, eu comecei a ver animais domésticos fora do corpo, sempre domésticos. Depois eu tive uma explicação de um serzinho espiritual de que os animais têm os chakras, e você manja bem dos chakras, Otávio. Os nossos chakras estão na vertical, né? O nosso topo da cabeça está para cima, na direção das estrelas. Os chakras dos animais estão na horizontal, porque a coluna deles não é na vertical. Então eles têm uma conexão enorme com a energia da Terra, Gaia, a Mãe Terra, e pouca com o espaço sideral. Mas a ligação deles com a natureza é enorme. Então, quando o animal está na floresta, ele é presa ou predador. Mas quando ele vem viver com um ser humano, Otávio, o que acontece? Na natureza, funcionam os 3 chakras debaixo dele. O umbilical, que é comida, o sexual, que é reprodução, e a base da coluna, que é o sono, né? Quando ele vem lidar com um ser humano, que trata-o bem, ele começa a desenvolver o chakra cardíaco dele, diferente, porque não é preso ou predador. Então, é muito bom para a evolução do animal estar junto com alguém, um tutor que cuide dele com carinho, desperta nele um chakra cardíaco, e desperta no dono também o chakra cardíaco, que é bom para ambos. Quando ele desencarna, Otávio, ele não pode voltar para o clima energético da floresta. Ele acostumou com o ser humano porque ele desenvolveu o chakra cardíaco. Então, tem cuidadores de animais do lado de lá, que cuidam da evolução dele. Eu, outro dia, vi um gato que foi mordido por uma cobra numa fazenda, Otávio. A família ficou inconsolável, o gato foi enterrado atrás de uma árvore. Eu via isso tudo à distância, por clarividência, me foi mostrado. Horas depois entrou um espírito chinês com o gato desencarnado, eu sabia que o nome dele era Malhado, colocou ele junto da família para ele se despedir, e logo depois abriu um portal e passou ele. Do outro lado era uma fazenda, tinha centenas de gatos igual ele. Tudo ali e administrado por humanos extrafísicos. Então, eles reencarnam também no tempo deles, às vezes rápido, às vezes não, às vezes volta para a mesma família, às vezes não, porque nada é nosso, nem o corpo, quanto mais bichinho, que às vezes vai ter outra experiência, né? Então, eles vivem após a morte. Quem perde um bichinho fica devastado, Otávio. Poxa, eu lá na Rádio Mundial, antigamente eu fazia assim, eu li um texto de Imortalidade da Consciência e falava assim, dedico esse texto para todo mundo que perdeu o seu ente querido.
Aí eu começava a receber isso lá na época, na virada de 99 para 2000, era carta ainda. Recebia a carta de ouvintes falando assim, eu perdi meu bichinho, eu morava só eu e ele, estou devastado. Aí eu passei a fazer assim, Otávio. Eu li um texto e botava assim, dedico esse texto para todas as pessoas que perderam entes queridos, humanos e animais, né? Já incluí, porque eu comecei a perceber a devastação que causava. Aí, com o tempo, o Urama, ele está com 13 anos já, veio morar comigo, e aí eu comecei a observar coisas da aura do cachorro, né? E as manifestações dele, ele junto comigo. Então, eu, assim, igual você, sou grudado com ele, e você vai gostar. O nome dele, Rama, em homenagem ao sétimo avatar de Vishnu, Príncipe Rama. Você sabe que aqui eu tenho um que chama Moksha, daqui a pouco começa a aparecer. Tem a Nirvana, Olha só. tem o Nirvana, tem o Siddhartha, que é o gato mais gordinho. Ô, Wagner, eu vou te fazer outra pergunta. Nossa, você é muito simpático, né? Você é um amor. E eu falei para todo mundo que você é assim pessoalmente. Uma você responde depois, como é que você consegue não ter ruga no rosto? Mas essa depois você fala, olha, não tem uma ruga, olha eu e ele. Eu não vou perguntar a idade dele, que é delicado. Vou fazer 61 agora, dia 23 de setembro. Nossa, nós somos os dois librianos, eu não sabia. Olha aí. E eu vou fazer 59 agora, dia 12 de outubro. Somos da mesma idade. Vai, deixa eu te perguntar outra coisa, depois eu falo sobre isso. Eu tive aula há muito tempo, mas eu falo que essa live, você que fala, eu só pergunto, só comentando. Com um sujeito que eu achei que você nem era nascido, que era o Eliezer Mendes. Eu conheci ele. Então, provavelmente do Instituto Trans, né? Ele tocava uns atabaques, usava o candomblé para nós viajarmos em astral, né? Foi as poucas experiências Sim. que eu tive, ainda era anos 70, finzinho dos anos 70. Duas perguntas. Quais são os teus mestres que você teve contato vivo? E depois, quais são os mestres que você teve contato em astral? E você, há quantos anos você está em São Paulo, Wagner? Que aí outras perguntas vêm daí. Eu estou há 30 anos aqui em São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, né? E eu vim para cá, tive uma proposta de trabalho, acabei vindo e ficando. E São Paulo, como é muito grande, né, Otávio, permite expansão de informações mais facilmente, né? E aí eu adoro aqui São Paulo, eu sou do Rio, minha família está toda no Rio, adoro o Rio e adoro estar aqui em São Paulo, né? Na verdade, eu conheci muita gente aqui, com o passar dos anos, Otávio. Nessa área a gente acaba conhecendo um monte de gente, inclusive lá na Rádio Mundial a gente conhece um monte de gente, outros apresentadores. Eu conheci o Shoa Koksui, o mestre da cura prânica, né? Quando ele vinha ao Brasil na década de 1990, eu almocei com ele algumas vezes, trocamos algumas ideias, era um cara muito avançado, muito legal, criador do sistema da cura prânica. Wagner, e ele tinha... dava aula no Espaço Reviver, ali na... Isso, onde eu também fazia. Que tinha um salão comprido, é verdade, você era de lá e eu também dava aula de astrologia lá do Célio. Otávio, era do Dr. Célio, era na rua Carlos Petit, ali na rua da Caixa d'Água. É verdade. Era o Dr. Célio Páscoa, né, que abriu o espaço lá. Nossa, E aí tinha eu, tinha você, tinha... Quem mais que tinha lá, cara? Tinha Azul Marreio. Tinha tanta gente lá. E a Sandra Garabedian, que dava os cursos do Shoa Koksui lá de cura prânica. É verdade. E ele foi um dos caras que eu conheci assim, com bastante profundidade. O Eliezer Mendes, eu também o conheci, ele enveredou por um trabalho mais psicológico, né? Ele era psiquiatra também, e era um homem muito bom, Otávio. Ele manjava muito da parte espiritual, porque ele estudou de tudo, espiritismo. E tá caindo aqui, se por acaso cair, né? Hoje nós temos esse problema aqui da internet, né? Dos sinais. Caiu, mas voltou. Se tem um rapaz falando do restaurante Livorno, isso mesmo. Tinha, Otávio, ali na Carlos Petit, o restaurante Livorno, em frente à Caixa d'Água. Quantas vezes a gente saía de palestra no Reviver e ia comer ali no Livorno, que era um restaurante muito bom, cara. O seu Sérgio hoje está morando do lado de lá, no plano espiritual. Há muitos anos que ele trabalhava com acupuntura, era um homem muito bom. E ele abriu aquele espaço ali que abrigou um monte de nós, né, Otávio, naquela época.
Era 1988, cara. Pois Olha é. quanto tempo. Eu morava no Rio, vinha para cá, fazia o curso e voltava. E fora do corpo, eu vi muitos seres espirituais de vários níveis, Otávio, desde seres bem grossos até seres bem sutis que não tinham nem a aparência humanoide igual a gente. Não, Agora, Wagner, devido à minha ligação. fala dos físicos primeiro, isso que eu queria muito saber. Ah, Eu estou pegando umas perguntas que nunca te fizeram nos podcasts. sim. Se você tem filho, se você tem bichinho. Você já tinha mostrado seu Ah, tá. bichinho numa live ou não? Já tinha, eu mostro ele sempre, ele está em Ah, todas. eu Ele nunca. vem em todas as palestras comigo. Eu tenho duas filhas adultas, já casadas, com mais de 30 anos. Né? A minha filha mais velha está grávida, eu estou para ser vô, cara. Uau! Aí, em breve, né? E aí E, eu conheci muita gente aqui ao longo do tempo, porque você vai para congresso, palestra aqui, acolá, você conhece um monte de gente, né? Um cara legal que eu conheci também foi você. não, você é muito lindo, mas não estou falando assim de conhecer assim, lógico. Você é um amor e, nossa, você é muito verdadeiro, isso é importantíssimo. Quem que você conheceu de mestre? Valdo Vieira, você teve com o Chico ou não? Você Sim, pertenceu a é o alguma Valdo escola Vieira. ocultista? O Valdo Vieira eu conheci no Rio de Janeiro, eu tinha 18 anos, na época o Valdo tinha 48, isso no início da década de 1980, Otávio. Eu trabalhei 8 anos com o Valdo Vieira. O Nossa, Valdo Vieira foi o maior pesquisador que eu conheci na área das saídas do corpo. Eu aprendi muito com o Valdo Vieira, né? E o Valdo, ele foi expandindo o trabalho de projeção, abrindo numa época que quase ninguém falava daquilo, né? Depois o Valdo foi criando a projeciologia, depois a conscienciologia, criando a nomenclatura dele e o jeitão dele de formatar as coisas, que não era exatamente o jeitão que eu tenho, né? Eu uhum, sou, cada um tem seu jeito, é claro. E eu queria ir mais para o lado espiritualista, oriental, e somar tudo, mais ou menos na linha como você faz. E o trabalho do Valdo, ele chegou em determinado momento, ele já não atendia o que eu buscava, porque o trabalho do Valdo estava muito técnico, não é que está errado, simplesmente uhum. não batia mais com o jeito. Aí eu comecei a trabalhar sozinho, mas o Valdo foi o maior cara que eu conheci na área de saídas do corpo. O trabalho do Valdo na área de saídas do corpo é excepcional, sabe? Um cara que realmente eu agradeço a Deus ter vivido com ele 8 anos junto, trabalhando, e depois eu parti para o meu trabalho, porque cada um tem que seguir seu caminho e fazer o material do seu jeito, né? Então, ele foi um cara... O Chico Xavier eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas eu tive 2 saídas do corpo que eu vi ele do lado de lá, ele conversou comigo. O Chico Xavier é um cara também, um gigante espiritual, Otávio, né? Todo mundo sabe disso. Wagner, eu tive com ele, uma vez eu fui ver o Thomas Green Morton, aquela figura, sabe o Thomas Green Morton que faz o Ra, que deu um Sim. monte de rolo, mas aí eu acabei indo ver o Chico Xavier, mas eu só vi de longe também, eu não quis chegar muito perto, né, porque era um cara... Eu tive com a Madre Teresa também, lá na Índia, né, e senti a mesma coisa. Mas além dele, você que tem que falar aqui, além dele, tem um monte de gente falando aqui que ama você, que ama eu, tem o Vitor Hugo, abraços Oh, da que bom. Flórida, você é muito querido. E outra coisa que eu gosto de você, eu já te convidei umas 1000 vezes para você dar aula na minha escola, mas você nunca deu. Até a Eliane Araújo tá aqui, acho que é da Consciência Cósmica, nossa amiga. A E Eliane acho que é da consciência cósmica. acho que é ela. Mas você sempre foi muito independente, Wagner. Você sempre fez seu trabalho, quem gostar que goste, quem não gostar, você sempre trata todo mundo com muito carinho. Por exemplo, eu vejo o trabalho do Valdo Vieira, o teu para mim é completamente diferente, mas vendo de fora, porque tem coisas que você quis ser independente, né? Os dois são dois gigantes, mas, bom, enfim, eu gosto de... Mas como eu falei, eu fiz uma projeção astral, eu fui visitar uma namorada, uma época que eu queria muito vê-la, amá-la. Eu usei uma técnica lá da gnose, fiz, depois nunca mais consegui, e nem sei se isso foi mesmo ou se eu estou inventando. Mas voltando, não, isso eu vou, vamos aproveitar essa pergunta. Como foi ver o Chico fora? Você sente a vibração dessas pessoas, mesmo elas não tendo corpo? Quem é de luz, quem é do É, umbral, tudo vamos lá. isso? Tá, vamos lá. É que quando a pessoa sai do corpo, Otávio, seja pela morte ou uma projeção astral normal,
o corpo sutil, que tem muitos nomes, corpo astral, perispírito, psicossoma, é dotado de alta plasticidade energética. Então, tudo que a pessoa pensa, ele tende a plasmar por replicação mental. Como nós estamos encaixados no corpo, quando a gente sai, a tendência do corpo sutil é reproduzir a aparência do corpo humano onde está inserido. Isso na maioria das vezes. Só que o pensamento da gente ele vai mudando, né? Então, por exemplo, Otávio, você vai sair do corpo, você vai aparecer com essa aparência atual. Entretanto, vai que você lembra de uma vida passada tua lá na Índia ou no Tibete, enquanto você está fora do corpo. O teu corpo astral vai metamorfosear e naquele instante vai tomar a forma que você tinha antes dessa encarnação. Aí você começa a pensar assim, poxa, eu não sou apenas o Otávio Leal e não fui apenas aquele iniciado yogi de outra vida. Eu sou um cidadão do universo, uma centelha cósmica de Brahman, do universo inteiro. Eu sou um ser de luz temporariamente na Terra, na condição de ser humano, homem lá na Terra. Mas eu sou um ser de luz, um cidadão do universo. Nesse instante, Otávio, você vai tomar um formato mais de uma luz, que o corpo astral não vai ter aquela leitura antropomórfica, já que você está dizendo para você que você é um ser de luz. Então, após a morte, um tempinho, a pessoa ainda mantém a aparência. Depois ela começa a ficar mais sutil. Você olha para ela, você vê através dela, ela fica diáfana, sutil, até alcançar uma condição mais luminosa. Só que, às vezes, quando um ser desse vem para a Terra, para o astral da Terra, ele tende a configurar a forma com a qual foi conhecido, até mesmo para facilitar a percepção da gente. Então, o Chico Xavier, ele aparece com a forma dele bem renovado, mais novo, sem óculos, inclusive, né? E ele é muito gente boa, cara. Numa das vezes que eu vi, que como eu escrevo muito, e ele era um mestre da escrita, né, como médium, ele me deu um monte de conselhos, cara, sobre psicografia, sobre livros, contou um pouquinho, assim, que muitas vezes ele estava muito cansado, e aí ele se escorava na prece para se regenerar. Inclusive, ele me deu esse conselho, Otávio, ele falou, cara, ele não usou a palavra cara, olha, Wagner, quando você estiver muito cansado do trabalho, lidando, simplesmente se recolhe na prece, com calma, com amor, que você vai ver que vai haver uma regeneração. Então, ele me deu vários toques. Um dos toques que o Chico deu para mim, falou, Wagner, nunca sinta ingratidão por ninguém, nem por nada. Né? Não se sinta afetado pela ingratidão das pessoas em torno. Nunca espere nada. Faça o que você achar correto, usa bom senso, coloca amor e entrega a Deus tudo que você fizer. E não espera reconhecimento de nada, por isso você nunca vai sentir ingratidão, porque você não está esperando o reconhecimento de ninguém, a não ser de Deus. Foi um dos conselhos que ele me deu. Nossa, e Wagner, você sabe que o libriano que somos nós, eu não sabia que você era de Libra também, o que mais incomoda o libriano, na minha visão, é a ingratidão. Né? Eu sou um ser de luz, você também, nós temos as nossas sombras, todos nós temos, mas o libriano, ele ingrato, ele não é. E isso é uma das luzes, né, do libriano, independente do signo, o Wagner tem isso. Até quando eu convidei ele para fazer aqui a live, como ele recebe, enfim, o convite, com muita... Enfim, e nossa, isso é muito difícil para nós, né? Acho que ele pegou no teu ponto fraco, ou não? Você já sabia que Sim. Você te incomoda a ingratidão das pessoas, do mundo? Olha, Otávio, incomodava até essa experiência que eu tive com ele. O toque dele foi tão legal que eu simplesmente falei assim, quer saber o seguinte, essa sensação de ingratidão é uma babaquice minha, sabe? Vamos trabalhar, funcionar. E eu acabei me livrando disso aí com esse toque que ele me deu. Que lindo. Porque eu sei, por exemplo, que muita gente te imita. Eu conheço umas 10 pessoas que te imitam e nem citam que estudaram com você, enfim. E, bom, mas isso acontece. E alguém está falando que Libra é o signo mais equilibrado do zodíaco. Não é, não, é o que tenta ser. Não é, não. É o que tem. Estão perguntando aqui, você teve contato com o Trigueirinho também? Que eu tive com a Sara Mariotti. Com o Trigueirinho eu nunca tive. A Sara eu conheci. A Sara era maravilhosa, né, cara? Que mulher incrível, que humildade, que luz tinha a Sara. O Trigueirinho não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, Otávio. E eu acompanhei muito o trabalho do Trigueirinho lá na década de 80, né? Aquele trabalho de cura que ele fazia, de cores. Naquela ocasião, era muito interessante, porque trouxe abertura, trouxe um monte de outras coisas, mas ele não cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Então, deixa eu mudar um pouco de assunto, trazer mais sua experiência. Depois eu quero
estão perguntando do teu encontro com o Gasparetto, quero que você fale de outros mestres Ah, também, o que você mais gosta. Estão pedindo aqui para perguntar que time você torce. O Wagner é flamenguista, provavelmente. não, sou Botafogo. Sou Botafogo, que botafoguense, bonitinho. Otávio. É. Que E eu bonito. gosto aqui do Santos em São Paulo. Tá? Eu moro no Guarujá, não sei se você sabe. Quando você estiver por aqui, vem me visitar, inclusive. A gente dá uma volta na praia. Wagner, hoje tem muita gente falando, por exemplo, dos arcturianos. O Laércio Fonseca fala que todos os ETs que as pessoas entram em contato são mortos. Aí o Eu não biósofo John acho. Schultz fala que estão dentro da Terra. E o pessoal da ufologia fala que eles estão em outros planos. Na minha opinião, eu acho que pode ser tudo. Mas qual que é a tua? Você já Tudo, entrou em tudo. contato com esses seres? Sim, Você tem essa sim, experiência também? E você sim. consegue falar assim, não, hoje eu vou entrar em contato com seres de outro planeta? Ou quando você Não, sai, não assim. Tá, então são várias Vou dar um exemplo. perguntas. Você acertou. Na verdade, é tudo. Existe ET desencarnado, ET encarnado e ET fora do corpo durante o sono do corpo dele. Tem, quer dizer, o ET encarnado, o ET desencarnado e o ET projetado, né, para Não, fora do corpo. é verdade. Otávio, se a raça humana sai do corpo, por que que povos das estrelas também não vão sair, cara? Então você imagina uma nave extraterrestre, seja lá de onde vem, eles deixam os corpos em cápsulas de animação suspensa na nave, se projetam espiritualmente e vêm aqui para a Terra e nos observam invisivelmente sem a gente vê-los. Seria um método perfeito de observação, porque o ser humano não mataria, não roubaria a nave, não agrediria, porque não estaria vendo. Então, esse é um método de pesquisa espacial extrafísico. Então, você, de repente, aí no Guarujá, tem uma saída do corpo e aparece um extraterrestre na sua frente. Ele está projetado fora do corpo, o corpo dele está lá numa nave, e ele vai interagir com você como alguém espiritual daqui da Terra interagiria, né? Essa é uma das coisas. Segundo ponto, pode ter o contato aqui, terceira dimensão, alguém de outro lugar encarnado que deslocou em alguma nave para cá, e o argumento que muita gente coloca contra é que as estrelas são tão distantes umas das outras que não teria como uma nave viajar tantos anos-luz para chegar, a não ser que haja aquela explicação da física quântica que abre-se um Stargate, um portal, um buraco de minhoca, a nave entra do outro lado e em um segundo sai aqui. Talvez eles tenham descoberto tal tecnologia e viajem por entre as estrelas de forma física também. São muitos relatos no mundo inteiro, não dá para ser desencarnado, são evidências físicas. Tem Uhum. esses outros fora do corpo e deve ter também extraterrestre desencarnado. Otávio, eu pensei outro dia o seguinte, a gente poderia juntar um grupinho e falar assim, vamos ali naquele hospital levar uma ajuda para quem está doente, ou vamos numa comunidade carente onde teve uma inundação, vamos levar comida, vamos levar recursos, vamos nos juntar e vamos até lá? Eu acho que espíritos desencarnados de outros orbes, em planos extrafísicos elevados, se juntam e falam assim, vamos lá naquele hospício chamado Terra, prestar uma assistência invisível? E aí eles vêm, podem aparecer para as pessoas, para médiuns, clarividentes, como seres desencarnados, podem alterar a aparência do corpo astral para tomar um formato humanoide, que a pessoa não se assuste. Então você tem três possibilidades, um contato físico, ou um contato extrafísico com extraterrestre fora do corpo e um contato extrafísico com extraterrestre desencarnado. Então, eu acho que todos estão certos relativamente em cada coisa que percebe. Eu, desde cedo, eu comecei a ver seres que não eram daqui, Otávio, mas a minha cabeça era tão boa que eu sempre considero alguém que vem de fora como irmão nosso das estrelas, e não como um ser diferente. Esse negócio de alienígena depende do lugar onde você está. Você sai do corpo, Otávio, vai do outro lado da galáxia, aí alguém vai falar assim, olha ali um alienígena da Terra. Depende do ângulo onde você está. Levando em conta que o todo está em tudo, Brahman interpenetra tudo, extraterrestres são tão formas de energia como nós. E quem sabe a gente veio de outro lugar também, Otávio, e estamos aqui na Terra algumas vidas, e agora a gente até acha que é humano, né? Então esses contatos ufológicos, eles têm desde a parte densa até a parte psíquica. Nossa, que lindo. Tem uma série de perguntas aqui, Wagner, só que eu vou pedir para as pessoas que não é muito, eu tenho impressão, a praia do Wagner falar sobre isso, né? Se ele quiser, por exemplo, sobre Santa Esmeralda, que acho que é
da Confederação dos Planetas, sobre dos arcturianos. E queria falar também que, só um recado que eu vi aqui, de uma pessoa que fala que eu ajudei muito o Léo Heisler. Léo Heisler até fiquei com lágrimas nos olhos, foi meu professor de cabala, de tarô, era um mestre de aikido, teve um final de vida muito difícil, e lógico que eu ajudaria. Nossa, ele foi... tanto eu quanto o Wagner, você vê isso dos librianos, né, que nós temos uma sombra, eu e ele, mas nós somos muito gratos aos nossos mestres, às pessoas que nos ensinam. Vocês podem ver que o Wagner ele sempre cita alguém, sempre. Tudo que ele fala, ele cita. Aprendi com esse, vi com esse, falei com esse. E nosso Léo foi um cara incrível. Então, os gêmeos estão mandando um abraço para você. São muitos recados. Você vê esses recados aí? Otávio, esses gêmeos aí são da Zona Leste, são 2 corintianos. Eles vêm sempre aqui na palestra e acompanham todas as lives. Um abraço para eles. O problema é que eles são corintianos, Otávio. Isso. Eu que sou do Internacional de Porto Alegre, também nosso Internacional Botafogo. Mas, Wagner, então, estão falando aqui muito... por exemplo, dos Santa Esmeralda, isso não é muito, né, a tua história falar, né? Na verdade, Otávio, a internet, ela tá cheia de coisas fantasiosas, então virou um modismo falar de Arturus, Andrômeda, Pleiades. Por exemplo, Otávio, se você encontrar um ET que vem aqui de Saturno, sei lá, e falar pro pessoal, falar, Saturno virou série B, cara. Tem que ser agora arturiano, andoriano, tem que ser da federação, não pode ser Klingon nem Romulano. Eu estou brincando com o tema porque virou moda. Eu acredito o seguinte, Otávio, o universo é enorme, infinito, cara. Tem estrela pra caramba, tem vida pra caramba, igual e diferente de nós, é óbvio. Então, a gente não pode ficar fazendo devoção ou reverência para extraterrestre, cara. São apenas espíritos iguais a nós, encarnados em outro lugar ou não, e todos dentro do mesmo bojo do todo, que está em tudo. Então a gente não pode ficar fazendo devoção cega, nem com espíritos, com mestres, com extraterrestres. Agora, podemos aprender de tudo, mas sem ficar dentro de modismo. Eu não vou ficar perguntando para um ET de onde que ele vem, qual é o pedigree dele, né? Eu quero saber o seguinte, eu pergunto para eles o seguinte, como é que vocês conseguiram equilibrar as emoções? Uma pergunta que vale 1 milhão. Como é que vocês conseguem equilibrar a mente? Como é que vocês conseguem trabalhar a sombra de dentro? Perguntas que tragam crescimento. O extraterrestre pode dizer de onde veio, a fuselagem da nave, nada disso vai te gerar crescimento, Otávio. Mas se ele te disser como trabalhar a emoção, trabalhar pensamento, como ter mais paciência e como despertar seu melhor potencial, essas perguntas valem a pena. Mas as pessoas não estão interessadas nesse tipo de pergunta. Fica preocupada de onde que o ET vê, se ele é da federação, se não é. Para mim é o seguinte, é da luz, tem bom senso, tem qualidade no que passa, eu vou prestar atenção. Se de repente aquele ser passa coisa que não bate com o bom senso, não é a favor da evolução e me desequilibra, eu não vou aceitar. Então, se as pessoas filtrarem tudo que elas leem, tudo que elas escutam e tudo que elas veem, não vai haver engano. E outra coisa que eu descobri, Otávio, espíritos desencarnados mais cascudos, grossos, que fazem obsessão, eles têm um corpo astral também dotado de alta plasticidade. Eles podem tomar a forma de um extraterrestre e enganar um grupo, cara. Eu tenho visto isso. Por isso a gente tem que ter um filtro muito grande, né? Não importa de onde veio, o importa é a qualidade. E outra coisa que eu descobri também, Otávio, todo ser da luz, seja de que linha for, nunca vai dizer que ele é o tal, ele sempre vai se referir a um poder maior que está em tudo. Esse é um filtro que as pessoas podem usar, porque normalmente espíritos atrapalhados nunca falam de um poder maior. Segundo, eles nunca dão toques pessoais dizendo o que a pessoa deve fazer da vida dele. Porque seria igual o professor dando cola para o aluno na hora da prova. Não dá para dar resposta pronta. Ele vai dizer, estuda, cresce, não desista, e vai te estimular, mas não vai dizer o que fazer. Então, se as pessoas filtrarem, tudo que elas leem, escutam e veem, não há como ser enganado, porque ela vai filtrar. Um cara igual Jesus, nem ele dizia que era o tal. Ele falava, essas coisas que eu faço é o poder do Pai sobre mim. Nem Jesus dizia que ele era o tal, mas está cheio de extraterrestres, que são entidades disfarçadas do mal, dizendo que eles são os bambambam. Não é assim, tá? Então a pessoa tem que filtrar, não importa o lugar de onde a pessoa veio, o ET, observe qualidade da energia daquele ser,
conteúdo das ideias que passa e filtra tudo. Se passar pelo bom senso e a razão, estuda, observa. Se não passar, recusa na hora. Nossa, você é muito culto, Wagner, também. É muito gratificante falar contigo. Deixa eu te fazer uma pergunta meio longa, porque aí o Vitor quer saber qual o espírito mais evoluído que o Wagner encontrou, depois ele vai falar disso. O Vitor é um querido que marcou entrevista com a gente. No budismo tibetano, é uma pergunta, porque, como eu falei, eu não tenho experiência, essas experiências que você tem. No budismo tibetano, quando eu tive por aqueles lados, eles falam que quando a pessoa fisicamente morre, ela vai se dividir em 3 ou 4, né? E o espiritismo, que eu tomo passe toda terça-feira aqui no Guarujá, me sinto muito bem tomando passe. Não sou gaúcho, eu sou paulista, moro no Guarujá, mas já fui muito para o sul. Então, voltando, que me perguntaram. Então, adoro os passes, adoro estar lá, eu acho a teologia espírita acolhedora, protetora. Mas no Tibete eles falam que o Lobsang Rampa também falava isso, né, do tulkuísmo. Que o Otávio, quando morrer, uma parte pode virar um gato, outra um cachorrinho, outra... Que os seres vão se dividindo, né, em vários. É uma coisa super sofisticada. Até a neubiose, acho que era a neubiose que falava que isso era segredo, que não podia falar, ou na Rosa Cruz, não lembro. E qual que é a tua visão? É espírita, é essa do tulkuísmo, ou é as duas? E a pessoa que morre, Wagner, esse plano intermediário, que eu chamo de nosso lar, perdoa a minha ignorância, mais ou menos, a pessoa tem um tempo que ela fica lá, ela pode escolher, ou ela é obrigada a ir para outros, para a luz, como se fala. Olha quantas perguntas. Se quiser eu te repito, você põe uma por uma. Não, deu para entender. Eu também adoro o budismo tibetano, viu, Otávio? Eu aprofundei muito essa parte, os mantras tibetanos. Sim. Eu adoro o Dalai Lama, eu acho um cara assim maravilhoso, né? E sou fã da Tara, né? Da Tara, Ontare, Tutare, tudo isso. Ah, cara, eu adoro. Não tá aqui. Tem uma aqui na parede, ó. Aqui da Tara. É o seguinte, a cultura tibetana, ela, quando os monges budistas subiram para o Himalaia para propagar o budismo, eles encontraram uma mescla de várias religiões antigas no Tibete, que eram os bons, né, como eram chamados. E o budismo pavimentou, né, a cultura tibetana, que se tornou budista, abraçou. Só que no subconsciente da cultura tibetana ainda tem as magias antigas, as divindades antigas ligadas aos elementos. Então, essa história de que a pessoa desencarna e se divide em várias, ela já vinha originalmente da religião primeva do Tibete. Que se você pegar um budista japonês, ou chinês, ou indiano, ele pensa diferente, porque são várias linhas budistas, né? Então, essa linha do Tibete, ela pegou a parte antiga e mesclou com o budismo. As experiências que eu tenho me mostraram de que existem subplanos extrafísicos interpenetrantes à Terra. O espiritismo, em parte, trouxe uma visão disso, que, na verdade, o ocultismo tem outra, a teosofia tem outra. Então, o que se tem? Um campos energéticos sutis, levando em conta que nós não somos daqui, nós estamos aqui, a gente não nasceu, né, Otávio? A gente já estava vivo antes, enquanto ser. A gente entrou no corpo. Então, eu me lembro do Krishna falando para o Arjuna, no Bhagavad Gita, o seguinte: olha, Arjuna, ninguém morreu, o espírito é eterno, nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhá-lo, que arma material poderia perfurar o eterno? O espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Falando que, no final de cada encarnação, a pessoa passaria para um outro plano e eventualmente retornaria. Então, que plano é esse? Normalmente é chamado de plano espiritual, extrafísico, os nomes variam. Então, se você sai do corpo, você vai se ver primeiro aqui e agora. O meio ambiente aqui, o duplo da Terra. Se você passa por um nível um pouquinho mais acima, é o chamado astral inferior, mais denso e tal. Um pouquinho mais acima, aquelas comunidades astrais, tipo Nosso Lar e outras, que são configurações que lembram coisas daqui. Se você passa por um nível mais acima, você, por exemplo, Otávio, você olharia para um homem ou uma mulher desencarnado, ele mantém a aparência. Se você vai no nível mais acima, você olha, eles são translúcidos, você vê através deles. Num nível mais acima... Isso são as dimensões que as pessoas falam? Não, são subplanos. Não, dimensões são coisas daqui. Tá. Subplanos do extrafísico. Tá. Então, você vai no nível mais acima, você vê formas energéticas, já não vê identidade sexual.
e num outro nível você vê esferas de energia que não sequer tem forma. Então, o plano espiritual, ele vai desde aqui a borda do plano físico até níveis na borda do plano mental, aonde tempo, espaço, aí desaparece, a gente não tem noção. Então, as pessoas passam um tempo entre vidas que varia muito, Otávio. Pode ser de 1 ano até 100 anos, pode ser 50, depende da necessidade. Como é que eu vi isso? Nas saídas do corpo, desde os 15 anos, eu via, antes de ler qualquer coisa, qualquer literatura. Aqui no Brasil, ficou muito conhecido o Nosso Lar por causa da série do André Luiz pelo Chico Xavier, a partir de 1940. E olha, eu estava falando esse final de semana com a turma. Nosso Lar é um ambiente de recepção de desencarnados, em que o fundo dele é o chamado umbral astral inferior, onde o André Luiz foi resgatado. Então, Nosso Lar é uma comunidade extrafísica em cima do Rio de Janeiro. Não é o plano astral inteiro. Mas como todo mundo adorou o livro, Otávio, todo mundo achou que era igual ao Nosso Lar. Deixa eu te dar um exemplo. Você está lá na China, você desencarna, você é um chinês, cara. Na hora que você passar por um subplano acima, uma cidade astral vai ter uma configuração chinesa, é claro, que é a sua referência cultural. E ninguém lá vai te falar de evangelho cristão, você é um chinês. Sim. Então, essas adaptações após a morte, elas variam de cultura para cultura. Por cima de cada cultura, você tem a duplicação. Agora, quando você passa por um plano acima, as coisas são mais energéticas e luminosas, menos forma. E foi aí que eu acho que o budismo se espelhou. Pegou a coisa mais sem forma e aí pegou em fragmentos e foi espalhando. Enquanto que a área espírita, o ocultismo, pegava mais o plano astral imediatamente após a morte, com a configuração ainda mais humanoide. Por isso que dá essa diferença. Agora, a pessoa, ela é ela mesma lá fora, Otávio, porque o fato de sair do corpo não torna você melhor nem pior, é só você fora do corpo humano. Se você sai, eu te encontro, falei, aí, Otávio, tudo legal? Você é o mesmo Otávio, você só está fora do corpo. Se eu te encontro 1 ano depois, quer dizer, usando a medida de tempo daqui, você desencarnado lá, quando eu te olhar, você está translúcido, cara. Já não, você é o Otávio, mas você já lembra de outras vidas e de repente fala, olha, eu sou mais do que o Otávio, você me conheceu como Otávio. Quando chegar ao ponto de você virar uma bola de luz, eu vou saber que você é o meu amigo, mas eu sei que você é muito mais. E é isso que é o mais legal. Nós não somos tudo que nós somos aqui e agora. Aqui embaixo, nós somos uma mistura de qualidade e defeito, né? Numa luta interna enorme. Eu, você e todo mundo, para melhorar a qualidade, diminuir a sombra. É difícil pra caramba. E a gente está nessa luta, que é o que o André Luiz chamava de vencer a si mesmo. E a gente também pode lembrar do Siddhartha Gautama, né, Otávio? Poxa, lá embaixo da árvore Bodhisattva, o cara sozinho, cara, alcança aquele estado de Buddha, de iluminação, poxa, por ele próprio, e expande a consciência de uma forma tal que ele começa a viajar e contar para todo mundo que era possível esse estado de consciência para todos, já que ele tinha alcançado. Então o Buda, ele venceu ele mesmo por dentro e alcançou uma condição, ele ainda era o Siddhartha Gautama, mas ele era muito mais naquele momento, devido ao que ele alcançou. Então ele começa a viajar espalhando essa boa nova, se eu posso usar isso, para todo mundo de que é possível o ser humano se reencontrar, se reconectar e aí expandir a consciência e perceber que ele é muito mais. Então grandes mestres vêm falando isso. Numa escala menor nossa, porque nós não somos Buda nenhum, nós somos, na verdade, bundões, né? Buda não, mas bundão, tentando melhorar. É isso, é o vencer. E isso continua do lado de lá, porque o fato de desencarnar não vai nos tornar divindades, apenas nós mesmos do lado de lá. Mas o mais legal disso tudo, Otávio, que eu acho, é a quebra do medo da morte na mente. Saber que você não morre te dá uma liberdade. Não é que você quer morrer, mas você entende o jogo, sabe que a nossa participação aqui é temporária, uma hora você vai embora, outra hora eu vou embora, todos vão. Então, se a gente estudar essas coisas e ganhar um pouco de paz de espírito e consciência para conviver com isso, a passagem da gente para lá vai ser melhor e a aceitação da passagem das pessoas que a gente ama vai ser melhor. Nem o corpo é nosso, Otávio. Uma hora a gente vai ter que entregar o corpo de volta para a Mãe Terra. Mas que legal entregar isso de forma consciente, Otávio. Tipo, você fala, eu sou o Otávio Leal, chegou no final da minha participação aqui mais uma vez. Entrego à Terra e agradeço à Terra o veículo que ela me emprestou e que foi eu durante uma vida. Agora eu vou brotar de volta para a origem minha, extrafísica,
e agora eu vou entrar numa nova etapa e vou somar toda a experiência que eu tive aqui na Terra e levar para o lado de lá. E eu sei que eu sou o Otávio dessa vida, mas eu sou muito mais. Eu sou uma luz, eu sou uma consciência. E o Siddhartha Gautama diria, você é Budi. Ô Wagner, nossa, que coisas mais bonitas que você fala. Você, o Osho, né, que você sabe que é um dos meus mestres maiores, ele dizia que a gente sempre tem que pensar em deixar esse mundo mais florido, né, mais perfumado. Isso, isso. E certamente você deixa. Agora, enquanto você respira um pouco, eu queria falar, eu não sou um entrevistador, assim, não é minha... Mas são tantas perguntas, só que não é muito o que o Wagner fala, né? Falar do mestre das Calos, aquele que escreveu aqueles 3 livrinhos. O das Calos eu conheci também. Então, mas Ele era aí bom pra caramba. a gente entra, aí o que acontece aqui, ele tem uma moça que fala que assistiu umas 600 lives tuas e você nunca respondeu a pergunta dela, então vê quem quer, põe aqui que eu vou responder. É que agora tem 320 pessoas aqui com a gente, né? Então, o Wagner não tem. Wagner, e aí o que eu falo, você dá curso presencial? Vamos falar dos presenciais primeiro. Sim, Aonde você está? eu faço aqui no Ipiranga, onde eu tenho lá Você a está aí escola. ainda no Ipiranga? No Ipiranga ainda, cara. Olha, já há quase 20 e poucos anos. Quando eu saí do Reviver, fui para o Ipiranga. Ali eu faço palestras gratuitas toda sexta-feira, o ano inteiro, abertas às 8 da noite, né? Mas quantas Inclusive pessoas essa sexta cabem? agora tem. Cabe 200. Ah, 200. porque agora com a internet você está bem conhecido e deve lotar isso daí, É né? que, mas já lotava antes. É que a É, internet, a pandemia, trouxe os podcasts, trouxe as lives, então um monte de gente de outros lugares começou a conhecer um monte de gente, né? Então lá já lotava. Agora, depois da pandemia, fica lotado. Eu faço cursos aos sábados lá, tem 2 grupos de estudos também, e faço palestra num monte de lugares em São Paulo e fora, né? Lugares que convido. Inclusive, a hora que você me convidar, eu vou lá no teu espaço fazer uma palestra lá com alegria, viu, nossa, Otávio? você é muito gentil, mas a meu espaço não cabe você, só cabe umas 50 pessoas. Ah, Eu, mas a gente vai lá, junto com um grupinho teu lá que eu vou. você é muito querido e se precisar de mim também para alguma coisa de tantra ou de astrologia, enfim. Wagner, e cursos online que nesse mundo, você entrou nesse mundo também, porque eu entrei. Não, Então, isso que você precisa filmar, sabe o que Wagner é? Borges, você deixar teu A legado, que parte é tão bonito. parte online, ela depende muito do tema. Por exemplo, o tema das saídas do corpo ele é um pouco complexo para fazer online, porque as pessoas têm muito medo, Otávio. E dificilmente você consegue quebrar esse medo online. Você consegue passar conhecimento, mas você não está interagindo para quebrar o medo. Presencialmente, você brinca com uma pessoa, ela vê você, tem o lance da energia, que você vai Verdade. quebrando o medo. Na área de saídas do corpo, é um pouco difícil fazer online, tá? Tem outros temas que dá para fazer, como chakras, a aura, e daí eu estou pensando, eventualmente, em fazer alguns trabalhos nessa área. E você sabe, Otávio, um tema que você gosta muito, que é o mais pedido nas palestras, que é a parte hinduísta, o hinduísmo. Hum, E aí onde eu explico Brahma, Vishnu, Shiva, Rama, Krishna, os mantras, que você também é um dos craques em mantra que eu conheço. Você sabe que o pessoal, cara, pede pra caramba essa parte para explicar os mitos e as lições por detrás dos mitos hindus, os simbolismos, a área budista, a área taoísta. Igual você, eu pude aprofundar de forma sim. universalista essas áreas apaixonantes. E o mais legal, né, Otávio? Tanto você quanto eu, a gente não prendeu a cabeça nem engaiolou em área nenhuma. Não, É o isso conhecimento livre, somado e equilibrado. isso é verdade. Inclusive, quem quiser depois trocar audiência, né, o pessoal da minha audiência está apresentando o Wagner está vindo para cá, eu posso dar de presente um livro, é PDF, você escreve, quero um livro de mantra, que eu escrevi 2 Oh, livros de mantra, né? Um ainda está vendendo, o outro acabou. Mas eu me lembro, então eu posso mandar o PDF desses livros de presente, são vários mantras, mas eu conheço o Wagner tinha um rapaz, ainda está lá na Rádio Vibe Mundial, que era o Tomás, e o Wagner tem um Tomás. programa há 30 anos que ele mostra, não, 28, acho que deve estar uns 27 anos na rádio, Não, né? 23, desde 1999. Ah, eu entrei um pouco antes, né? Eu entrei com o Gaspareto, que quando começou a Miriam Morato, e o Wagner, ele tem isso do libriano querido que ele é, também um gosto musical incrível.
na época que quase não se falava em New Age, ele sempre teve esse programa e sempre Sim. defendeu e faz lá o programa de forma generosa. E ele me apresentou assim, o Tomás falava, o Wagner escolheu essa música, o Wagner escolheu essa, o Wagner escolheu essa. E aí você foi um inspirador também de músicas para mim. E o livro eu não vou vender, eu vou dar o PDF. O livro publicado não tem Ah, que mais, legal. vocês podem. Vai, você toca algum instrumento musical? Não, mas o que acontece quando eu tinha 5 anos, meu pai queria que eu aprendesse a tocar violão. Meu pai sempre foi Hum, apaixonado por música. E eu não quis. Depois, ao longo da vida, tive outras oportunidades, Otávio. Só que aí aconteceu o seguinte: eu gosto tanto de música, tá? Que se eu aprendesse a tocar um instrumento, alguma coisa, eu derivaria para a área da música, cara. E como já tem tanta gente nessa área, a música, vamos dizer, me atrairia para fazer um trabalho espiritual como música. E a minha área é mais texto, né? E aí, como já tem tanta gente fazendo música, como o meu querido Auro Corrá, meu amigão, né? Tá sempre junto. Eu sempre falei assim, eu sinto mais prazer ouvindo do que eu acho que o cara tocando, viu? Porque para ele é técnica, para mim é sensação. é, Então, eu não aprendi. Agora, eu tenho um ouvido, cara, apurado tem. para música, assim. E outra, eu costumo falar, música ruim me machuca, Otávio. Ruim que eu digo em qualquer gênero. Eu falo assim, eu escuto música com o corpo inteiro. Se a música é ruim, ela me agride, cara, independente do gênero. E aí tem gente que fala, isso não é preconceito? Não, não é preconceito, é sensação. Música ruim, ela faz mal pra gente energeticamente. E eu não estou falando de um gênero ou outro, porque tem música ruim em tudo quanto é área e música boa em tudo quanto é área. Só que eu Sim. acostumei com a música com qualidade boa desde a década de 70, com rock progressivo, Otávio. O Yes, o Pink Nossa, Floyd, o Genesis, cara. Eu sou apaixonado até hoje por isso, né? E o Led Zeppelin, depois a música New Age, os mantras. é. Sem música eu desencarno, Ô Otávio. Wagner, aquele conjunto Tomita vendeu 2 LPs, um para mim e um para você. Lembra do Tomita? Eu mostro para minha namorada, minha mulher, né? Ela fala: Meu Deus, mas quem gosta disso? Eu, Wagner Borges. Lembra do Isso. Tomita? O Tomita é um músico japonês pioneiro, cara, em Space Music, né? Eu tenho Então, ainda alguns vinis dele aqui em casa. Steven Halpern. Mas, né? Você sabe O que eu Steven conheci. Halper, Hum, Otávio, eu conheci ele uau! na viradinha da década de 70 para a década de... Quando eu conheci ele, quer dizer, conheci a música Ah, dele. tá. E era em fita cassete ainda, cara. E naquela época, o que eu fazia? Vendia na Eu tinha Freitinho. tinha aqueles gravadores, aí eu pegava um trecho instrumental do Pink Floyd, um do Yes, e ia emendando, fazendo uma trilha sonora para eu relaxar, cara, só com a parte instrumental viajante, né? Quando surgiu o Steven Halper, que foi um dos pioneiros da música New Age, logo que saiu a primeira fita cassete dele aqui, eu comprei. E aí comecei a importar dos Estados Unidos na época os trabalhos dele que ainda não tinha aqui. Depois começou a sair em CD. E o Steven Halperin, cara, eu devo ter aqui mais ou menos uns 30 CDs dele. E tinha também lá na década de 70, e ficou mais famosa na década de 80, a gravadora Windham Hill, do William Ackerman, que lançou muita coisa New Age também. E eu estava antenado ali, comecei a trocar material com os americanos, eu mandava MPB para lá, eles mandavam os vinis de New Age, então tinha uma época que eu tinha um acervo New Age, que eu acho que só o Áureo Corrá, que viajava muito, também tinha, era o que eu levava para a rádio, já na época do CD, né? E aí Sim. o Tomás, na época, o Evaldo, eles copiavam tudo, cara. Eu me lembro o Evaldo, ele copiava as bandas de rock progressivo, ele foi conhecer Yes, Pink Floyd, comigo lá na rádio, né? E Sim. até hoje o pessoal lá da técnica, o Jean, o Euri, eles copiam o material que eu levo. Tá. Wagner, então, como nós estamos, eu não quero tomar também tanto o teu tempo, eu queria só voltar ao teu assunto. A gente gosta muito de música, né? Só queria responder também a uma pessoa que fala se você pode ajudar a encontrar o filho dela. Não sei se o Wagner tem esse dom, mas se tiver, talvez Não, seja é muito bom. difícil. Hã? Porque você, para poder fazer algo assim, você tem que ter muitos dias para poder se concentrar só naquilo, focar naquilo. É, Teria que ser alguém que só trabalhasse com isso, mas com tanta atividade, trabalho, não há como fazer isso. Se você conhece a pessoa, é mais fácil, Otávio, mas se não conhece, você não tem um link para conseguir chegar. É possível, mas você vai ter que ficar vivendo em função disso. E aí você não há como fazer isso, né? é, Eu sei que
mãe, ela deve estar aflita, mas não há como fazer isso. E Wagner, mudando um pouco de assunto, como que você, porque, por exemplo, como eu disse, eu não tenho tanta mediunidade, nada, mas chegou uma hora que ficou insuportável para mim morar em cidade grande, né? Eu tenho a minha escola em São Paulo, que é o Humane Amor, agora é o Humane Amor, né? Que fica em São Paulo. Não é mais a uma universidade, a gente se separou. E aí eu vim aqui para a praia, né? Já está fiz o caminho inverso ao teu, né? Agora eu estou aqui no Guarujá, que é uma ilha perto de São Paulo, para quem não conhece. E eu me sinto muito melhor. E eu me lembro do Laércio Fonseca falando que aí em São Paulo, depois você vai dizer se você mora em casa ou em apartamento, eu acho que o Wagner mora naqueles prédios ali perto da Vila Nova Conceição, aqueles prédios de 20 suítes, tudo isso. Não, Tô que brincando, isso? tô brincando. Mas aí o que Eu moro acontece? na saúde. Não tô Eu brincando. moro na saúde em apartamento. Aqueles prédios chiques. Não, o Wagner tem casa lá em Búzios, aquelas casas na Bem que eu queria. como é que se faz nas montanhas. Mas assim, você consegue, com toda essa tua receptividade, o Laércio falava uma coisa que eu gosto, que no apartamento, não sei se você concorda, e também não precisa, você pega a energia de quem está em cima, de quem está do lado, de quem está embaixo, que é uma espécie de galinheiro. E de toda forma, Não, não é isso não. como você se cuida? Ah, Você tem uma prática? Uma coisa que eu sim. sempre fiquei com dúvida, eu só vou te fazer mais essa pergunta, você junta tudo, porque você é um comunicador incrível. Na projeção astral, há um desenvolvimento da espiritualidade em termos de chakras, ou a gente só se torna pessoas, só é modo de dizer, né? Ou nós nos tornamos pessoas boas, desapegadas, porque a mensagem é muito linda. Sim, é um conjuntão, né? É. Na verdade, eu sempre misturei as saídas do corpo com a parte dos chakras, Otávio, porque tem tudo a ver o trabalho com os chakras, e trabalho com chakras tem várias modalidades, por mantra, por energização, tem um monte de maneiras, né? Ele ajuda a expandir o teu campo energético e favorece as experiências fora do corpo. Agora, Otávio, experiência fora do corpo é um fenômeno parapsíquico. Não significa que a pessoa é evoluída, significa que ela tem uma soltura. Porque às vezes a pessoa tem uma capacidade aberta, pode até fazer um mal com ela. A história está repleta de exemplos. Então, fenômenos paranormais, eles não são a verdadeira espiritualidade, que é o despertar da consciência e os valores de caráter da pessoa. Agora, se a pessoa estuda tudo isso pelo valor de caráter, ela melhora porque ela está juntando tudo num real desenvolvimento espiritual. Então, a parte dos chakras, ela é essencial para quem está estudando saídas do corpo, Otávio. É uma das coisas que eu mais venho falando ao longo dos anos. E a questão do apartamento, eu moro no 5º andar num prédio de 16. Cada ambiente tem seu campo energético que reflete a pessoa que mora ali. Então, por exemplo, vamos supor que a família que mora em cima de mim fosse uma família brigona, tá? A atmosfera deles não entra na minha, porque eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu não tenho sintonia com aquilo. Então, cada ambiente tem sua energia. Agora, eu entendo o que o Laércio falou. É o seguinte, às vezes as pessoas são muito parecidas. Então, de repente, o vizinho de cima ligando, e eu falo, pois é, eu me ligo, a energia dele mistura com a minha. Nesse sentido, sim. Então, é legal cada pessoa ter seu ambiente, fazer suas práticas espirituais ali, meditar, vibrar seus chakras, ler coisas legais, o ambiente fica saturado dessa energia e te isola do resto, né? Senão você acaba pegando essa influência realmente. E eu consigo morar aqui na cidade, mas eu gostaria muito de estar aí no Guarujá, como você, ou num lugar de natureza, por uma coisa que aqui, para mim, é o que mais me afeta, que é a poluição, cara. Que não é só a poluição física, respiratória. São bilhões de formas de pensamento gravitando em torno da cidade dos seus habitantes, cara. E isso, é claro, você sente mais ou menos um peso. Como eu não estou dentro do ritmo da cidade, preso numa empresa, eu estou meio que fora, eu moro aqui, mas eu fiz o meu jeito, senão eu não aguentaria também, Otávio. Eu desenvolvi um jeitinho para conseguir estar aqui. Agora, veja o paradoxo. Se eu estivesse no Rio de Janeiro, perto da praia, favoreceria, mas, ao mesmo tempo, o clima espiritual do Rio de Janeiro está igual a São Paulo. São cidades grandes que se tornam caóticas, como Londres, Nova York, cidade muito grande. Então, eu poderia estar perto da praia e, ao mesmo tempo, sentir o peso das pessoas psiquicamente. Então, isso é meio que relativo. Agora, você está num lugar menor, perto da natureza, Otávio, é um prazer, cara. Quando eu vou perto do mar, eu me emociono.
O mar me emociona de uma forma. Daí daqui, velho. O Rama quer subir aqui de qualquer maneira. Ele quer participar, Otávio. Ah, Ele que veio coisa falando com linda. alguém, ó. Aí quer se meter no meio com ciúme, porque eu tô conversando. Aí, dá oi lá pro Otávio, Rama. Esse é coisa Que linda. maleta, hein, Rama? Vamos fazer aqui, ó, dois seres de uma Olha lá o pureza, gatinho dele, um olha lá, Rama, olha lá. cachorro e um Olha, olha gatinho. lá, ó. Olha lá, Rama, Olha olha. lá, o Rama é pequenininho, essa aqui é filhote ainda, né? Eu cuido muito de animais e quero que vocês saibam que, graças ao Wagner, a Rádio Vibe Mundial pode cuidar de centenas de cachorros, eu também ajudo, cachorros e gatos. O nosso programa na Vibe Mundial, eu passei por uma dor meio complicada, sabe, Wagner, no começo do ano passado. Aí eu fiquei 6 meses sem ir na rádio, agora estou voltando esse sábado, pedi uma licença. Sabe quando você está meio assim? São coisas que vêm nos visitar mesmo, né? Faz parte. E aí eu agora me curei, né? Agora sou um curador ferido, é bom. Obviamente que também você já foi ferido, né? A gente perde parentes, perde gente que gosta. Mas você vê, como o Gasparetto falou também, né? Que ele não tinha medo da morte, porque vê seres mortos o tempo todo, né? Eu tenho certo medo da morte porque já vi quando eu era mais jovem que eu fazia o curso de mediunidade kardecista, mas depois eu perdi, sabe? E você não deve ter medo da morte, tem? Não, porque é o seguinte, Otávio, existe o medo da morte e o medo de morrer. O Hum, medo de morrer é celular, que é o instinto de sobrevivência do sim. corpo, né? Todo organismo vivo tem medo de morrer, é instinto. Agora, o medo da morte é um conceito na mente que a gente aprendeu culturalmente. Otávio, no imaginário popular, hoje, milhões de pessoas, quando pensam na morte, imaginam uma caveira com um capuz e uma foice, cara, que é uma criação cultural imaginária. Aí um amigo meu espanhol fala assim, lá vem la entidade, la muerte, la meia-noite, para ceifá-lo. É, Então, ficou esse terror na educação nossa, né? Então, mesmo adulto, pinta esse medo que é um condicionamento. Enquanto que o medo de morrer ele é fisiológico. Até o último momento de vida, o corpo vai ter medo de morrer, que é o instinto de sobrevivência. muito lindo Se isso. o corpo não tivesse medo de morrer, a gente atravessaria a rua sem olhar e já teria morrido. Então, o medo de morrer no corpo garante o viver. Agora, o medo da morte não é celular, ele é mental. Ele foi inoculado culturalmente, como conceitos arraigados à religião, à cultura. Então, muita gente hoje tem um medo que não é nem de algo real, mas educacional. Ela criou um condicionamento. E muita gente nem gosta de tocar no tema. Eu te conheço há anos, você não tem medo da morte. E na tua hora, você vai sair batendo asa igual a Ai, borboleta que para fora do lindo. casulo. Igual eu e todo mundo. Agora, tem gente que a mente está tão transitada de medo que na hora H é capaz dela não sair do casulo, que é o corpo, e não bater asa por medo, cara, por condicionamento, Otávio. Tá? Então, esse medo, na verdade, ele está no ar, mas é uma coisa mais cultural. E outra coisa, a gente já teve várias vidas, já morreu um monte, cara, como já nasceu um monte. Então, acho que na hora da morte a gente vai falar assim: caramba, isso parece familiar. Wagner, que ascendente você é? Eu sou Ares, Ah, Ares. você tem o chamado mapa perfeito, né? Ares na casa um. Depois eu vou mandar uma mensagem para a tua equipe, eu vou te dar teu mapa astral de presente, mas eu Opa, vou, obrigado, mas eu vou obrigado. gravar sem saber que é teu, porque vem para mim Tá. os mapas que eu faço sem o nome. E no mapa astrológico, na casa 8, né, que é a casa de Escorpião, fala um pouco, né, como a gente lida com a morte. Eu percebo, não porque eu gosto muito de você de verdade, você sabe disso. A gente brinca muito, até que eu estou me segurando para já falar que o Wagner tem uma casa lá no Wright Parker, em Londres, por isso que ele fala muito de outro e A gente brinca muito, o Wagner é Libra, porque você fala com eloquência, né? A gente chama do mapa que tudo se encaixa. Por exemplo, eu sou ascendente leão, eu tenho peixes na casa 8. Casa 8 é do sexo e da morte. Eu tenho peixes lá. E aí eu fui buscar muito Maituna, que é o ato sexual. Hoje eu não faço mais nada disso. Hoje eu estou muito mais voltado para o taoísmo, para o tai chi, que eu pratico. Mas eu tenho peixes na casa da morte. E teve uma época da minha vida que eu ia muito ali para Augusta dançar. E eu sempre fiquei muito longe de drogas. Apesar que eu tatuei muito meu corpo, eu tenho um jeito que as pessoas acham que eu sou
meio assim, maluco, porque antigamente era proibido, né, tatuagem. Mas eu sempre falo, se eu entrar nessa coisa da droga, essas coisas que eu sei que você também fala, não entre nisso de jeito nenhum, né? Seria até minha última pergunta. Mas você lida melhor, como eu tenho peixes na casa da morte, às vezes eu fico, tá, mas e se não acontecer nada? E quem vai cuidar dos meus bichos? Eu entendi o que você falou, mas às vezes esse medo vem me visitar. Você sabe que eu tenho inveja de duas coisas, de quem, inveja boa, como você tem mais contato com esse mundo, e tenho inveja de quem isso é uma coisa de amor, né? Que hoje eu tô com a minha companheira fazem 11 anos, mas eu sempre fui muito complicado no amor. Agora chama-se não monogâmico. Eu tinha uma natureza muito não monogâmica e isso fez eu sofrer muito. Então, essas duas coisas, né? Você tá casado há quanto tempo, Wagner? Tô há 6 anos aqui com a Viviane, que ela está aqui, Ah, inclusive. Aparece aqui, manda um vem cá, monte de vem amor cá. para ela. Eu não. Aparece aqui, vem cá. Vem cá, você tá tímida aqui. Aparece aqui pro Otávio te conhecer. Ei, sua querida, um monte de amor para vocês, um monte de beijos. E você é bem. Estamos há 6 anos, a gente temos um relacionamento muito legal, cara, Que muito estável. bom, é. E, Otávio, um relacionamento estável, cara, ele é legal porque são duas energias se fundindo. Isso aqui é uma loucura, esse mundo. Então, a gente pode atravessar sozinho, é claro. Mas se tiver com alguém do lado, fica mais agradável a travessia, né, cara? Você tem com quem trocar. Quando se tem muitos parceiros, a energia fica muito zoada porque ela fica muito fragmentada nessas É. trocas. Quando você encontra alguém legal que está estável, fica legal. E é claro que ao longo da vida a gente conhece outras pessoas, se relaciona e termina. É normal, mas o mais legal ainda, nesse planeta louco, você está junto com uma pessoa legal, te ajuda a atravessar melhor em equilíbrio essas coisas. Concordo plenamente. Ah, Wagner, é isso. Vamos encerrando, né, para o pessoal ficar com gostinho de quero mais. A gente podia uma hora, Wagner, fazer um podcast, eu e você, hein, a gente entrevistar, já Sim. pensou? Ou um programa na rádio? Porque você sabe muito, nossa, e é um assunto que eu não sei nada, talvez eu possa humildemente acrescentar de um outro lado, mas eu gosto de. Eu entrevistei pouca gente, sabe? Você, a Coen, o Léo Artese, que eu amo, que é o Xamã, o Armando Austrégés, enfim. Eu queria falar, eu gosto de perguntar isso, que é uma coisa que eu tenho pensado, né? A gente que está com 60 anos, o nosso legado, né? Nossa mensagem. Legado não é herança. O que a gente vai Sim. deixar? Qual que é teu sonho assim, para o planeta, Wagner? O que você gostaria de deixar? E nós vamos viver muito ainda, mas o que você sonharia para esse mundo? E o livro, quem quiser, vocês têm que entrar no Instagram e falar, quero o livro, aí eu mando por PDF, tá bom? E conheço a escola do Wagner, que está há 20 anos lá no Ipiranga, era perto do Gasparetto, eu já tive lá faz muito tempo, que eu e o Wagner somos dois. Como é que se fala quem permanece? Não é vencedores, mas é... Dinossauro. Hã? Otávio, nós somos dinossauros, cara. Ah, não, isso sim, isso sim. Olha meu cabelo, às vezes eu pareço careca, porque meu cabelo se funde com o verdinho aqui, e aí fica. Mas fala do teu sonho, assim, e nossa, eu fiquei mais teu fã ainda, Wagner. A gente conversa pouco, né? Aquele congresso que não deixaram eu e você falar, que até foi o Moacir Martins também, dos Anjos. A gente teve muito pouco contato, mas sempre foi muito amigável, muito respeitoso. Então, qual é o teu sonho? O que você quer deixar para esse mundo? Otávio, o que a gente está fazendo de trabalho, pera aí, Rama, pera um pouquinho. O que a gente está fazendo de trabalho já é o legado que a gente está deixando, cara, que é melhorar a consciência dos outros, melhorando a nossa junto, né? Então, qualquer trabalho de esclarecimento espiritual que ajude o outro também a ficar feliz, cara, ficar bem, sem prender a pessoa, deixar ela seguir do jeito dela, é o maior legado que a gente tem, liberdade de consciência, que a gente deixa. Você tem muitos alunos, eu tenho, e a gente não prende o pessoal, não está doutrinando, a gente está querendo que a pessoa seja feliz, livre, que cada um siga do seu jeito, não fica seguindo o jeito de ninguém, e essa liberdade de consciência, o principal, universalismo, né, Otávio? Sim. A maneira de você transitar em várias áreas e permanecer equilibrado no meio, sem ficar doutrinando qualquer coisa, né? Eu sempre brinco com meus alunos, eu falo assim, Otávio,
se não for feliz, não for para ser feliz, o que adianta estudar essas coisas todas, cara? Sim, é verdade. Ah, Wagner, gratidão, então. Conte sempre comigo. Você sempre vai aqui marca e sempre, né, 27 anos eu te vendo ainda aqui de vez em quando, tá bom? Você tem todo o meu respeito. Quem quiser estudar esses temas, eu achei até que o Wagner Borges ia falar algumas coisas que eu não ia concordar, mas não ia falar nada. Mas nossa, a tua visão de ET é exatamente o que eu penso, de energia, a tua simplicidade. Eu sei que você foi muito criticado quando falou que viu o Gasparetto, né? Mas você Sim. sempre fala isso com muito carinho, e a gente viu o Gasparetto o tempo inteiro. Foi o Gasparetto que me apresentou minha companheira indiretamente, né, Rama? E a live vai ficar gravada, vai para o YouTube também, para Tá? documentar a grandeza desse ser aqui, que é o Wagner Borges, tá bom? Gratidão, A gente Wagner. marca outra, Otávio, porque se der para você fazer de tarde, porque à noite tá mais complicado, mas à tarde A hora que é você só quiser. pedir o Vitor Hugo para entrar em contato. Como é de tarde, dá para a gente fazer várias, tá? Ah, daqui um mês eu te chamo de novo, então, que tem um monte de Então a gente perguntinhas que faz eu outra. fiz. Porque é o que eu E falei, são vamos coisas fazer que. outro mês que vem, Tá, são coisas. Com tá? certeza, eu vou amar, não quero te atormentar, mas é uma Não, não. delícia falar com você, nossa. Eu já te admirava, mas agora, gratidão mesmo, meu irmão, conte Tomara que a gente comigo. se encontre em breve aí para dar um abraço, né, Otávio? Sim, Pô, eu sim. gosto muito de você. Vamos comer lá no Fazano, que é o restaurante que você sempre come. Pessoal, isso é brincadeira minha aqui do Vale, de só quem mora em São Olha, Paulo vai eu vou, entender. eu Hã? vou comer no fazano, mas só se você pagar. Gratidão, Wagner, gratidão. Tudo de lindo Falou, para Otávio. você, para tua Até mais, viu? companheira, Burama. Até mais, até mais. Falou. Tchau, pessoal. Tchau.